A parábola do joio, Matitial, capítulo 10, versículo 36. Então, deixando as multidões, entrou em casa e os discípulos chegaram a ele, pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Presta atenção nisso aqui. A colheita é o fim do mundo. A colheita é o fim do mundo. Então tem uma colheita do fim do mundo, a colheita final. Os ceifadores são os anjos. Presta atenção. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será a vinda do filho do... Assim será o fim do mundo. O filho do homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Então, no fim do mundo, os ceifadores virão, que são os anjos. O William Branham disse que essas luzes que se chamam, as pessoas chamam de disco voadores, são anjos, fazendo investigação na Terra para o juízo, para o fim do mundo. Hoje chama de OVNI, UP, vai classificando, vai mudando os nomes com o tempo, os discos voadores, os OVNIs, os UPs. Mas isso aí, de acordo com as escrituras, isso aí vai descer, e vai apanhar todos os que cometem escândalo e praticam iniquidade, e vai lançar na fornalha ardente. Então tem uma hora que essas luzes, que viajam numa velocidade impressionante, desaparece, aparece, e as pessoas fotografam, filmam. Tem uma hora que isso aí desce e vai recolher, os praticantes de escândalos, praticantes de iniquidade. Eles lançarão na fornalha ardente, Porque no reino de Deus, e o reino de Deus já está aqui, mas ele não é político, ele não é religioso, ele não é comercial, ele não é material. É algo espiritual dentro do ser humano, do interior do homem, do espírito do homem, do coração do homem, da alma do homem. É uma regeneração, é uma transformação, é um novo nascimento, é um batismo de Rosh HaKodesh, do Espírito de Deus. Então é uma obra interior. E eu vou não pregar, arrependei-vos, porque se aproxima o reino de Deus, e Yahushua Mashiach, o Filho do Criador, pregar o reino de Deus chegou a vós, Mas não é comida, como disse Paulo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é algo material. E ainda hoje, não é algo material, mas é a transformação do interior, do coração do justo, do escolhido, do elegido, do eleito, desde antes da fundação do mundo.
Isso faz uma preparação para o milênio, porque o reino de Deus mesmo na terra será implantado no milênio, quando Satanás estará preso por 1000 anos, né? Então, nesse reino é que não haverá ímpios aqui, né? Muitos vão virar cinzas, pisarão nas cinzas dos ímpios. Malahim, capítulo 3, fala disso, né? E ainda tem essa descida dos anjos. Essa descida dos anjos, assim, que tem muita gente querendo entrar dentro de disco voador, de OVNI, né? Se o disco voador descer, você pula dentro dele, né? Você vai para dentro dele. Bem, eu acho que quando descer vai ser irresistível, né? Quem tiver que ser levado, vai ser levado, né? Não vai depender da capacidade humana de não querer entrar ou não entrar, vai ser levado. Enviará os seus anjos e apanharão os discos, se chama de disco voador, mas são os anjos. Eles vão descer e a terra está cheia dessas aparições, né? Nova Jersey, ou ali é tecnologia americana. Alguém diz, ou ali é conspiração para o Trump não assumir em 20 de janeiro. Ou ali é isso, né? Mas a terra está cheia. E quando descerem, eles vão apanhar, independente da pessoa querer ir ou não ir, né? É igual depois da morte. Você morre, sua alma sai do seu corpo. Ou ela, se for um filho, filha do Criador, que foi restaurado pela palavra original, sobe para a 6ª dimensão. Mas se for um filho e uma filha do diabo, desce. E não tem esse negócio, eu não vou para o inferno, não quero ir para o inferno. Não depende de você, você vai ser puxado, atraído. Antes de Sodoma e Gomorra, o fogo queimar aquelas 2 cidades, os anjos foram lá fazer a investigação, né? E os anjos estão fazendo a investigação, só que você chama de OVNI, de UP, de objeto não identificado, de disco voador, já estão aí para ser olhados a olhos nus, mas tem hora que desce. Ô pregador, mensageiro André Luiz, mas você não acredita também que a noiva da palavra original será arrebatada, como está aqui escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Os mortos ressuscitarão primeiro. Mas aí 1 Coríntios 15 diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados, o corpo mortal para o corpo imortal, o corpo corruptível para o corpo incorruptível. E aí completa aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, né? Por isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estiverem aqui para a vinda do Senhor, a vinda de Adonai, não passaremos à frente dos que morrem, quando o Senhor, ao sinal dado, a construção do 3º templo, sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Machia ressuscitarão primeiro, em seguida os vivos que estiverem lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontrar com Adonai nos ares, o Senhor nos ares, né? Nota que aqui não fala de descida de anjos para apanhar os escolhidos, os predestinados, a noiva da palavra. Aqui fala primeiro que eles serão transformados. Como Mashiach disse que na ressurreição não se casa e não se dá em casamento, mas serão como os anjos. Não diz que vai ser anjo. Serão como os anjos, né? Não se casa e não se dá em casamento. Então aqui, os escolhidos, já no arrebatamento, eles já estão em outros corpos. Eles não precisam de anjos para descer e suspender eles, né? Trasladar eles. Eles já têm o poder de sair fora da terra.
Diferente da parábola do joio, Matitiel 13, né? Aí os anjos é que vai descer, né? Aí tem gente assim, faz uma confusão, tem gente que faz uma confusão. Um será deixado e o outro será tomado. Aí bota medo. Então os que vai ser tomado é os que vão para a fornalha ardente. Eu não quero ser tomado. Mas entende que os que serão tomados é os anjos que vão descer e apanhar. Os que causam escândalo, os que praticam iniquidade. Mas no caso aqui do arrebatamento, aí já há uma transformação no corpo dos escolhidos, dos predestinados, da noiva da palavra original, que estava num corpo terreno, porém que se morrer, vai para um corpo celestial, aguardar a primeira ressurreição, e os que morreram e os vivos entrarão num terceiro corpo, que é o corpo glorificado. Aquele que Mashiach e Yoshua disse para Madalena: não me toque, porque eu ainda não subi para o vosso pai, meu pai, né? Depois ele disse para Tomé: vem cá e me toca, né? Você já entrou no corpo glorificado. O corpo celestial, o filho e filha do Criador já tem, não feito por mãos humanas, para morar no paraíso, na casa do meu pai, há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu não teria dito, né? Vou voltar e vos levarei para mim mesmo. Mas isso aí está falando dos escolhidos, onde os anjos vão descer com rigor de trombeta, mas aí é os 144 mil, né? Porque a vinda do Mashiach, onde todo o olho verá, será em Israel. Mas tem realmente um arrebatamento secreto. Está aqui, ó, na minha frente. Nós, os vivos, seremos primeiro transformados e depois arrebatados. Ninguém pode negar que há um arrebatamento. Como houve para Elias, o tesbita, né? Numa carruagem com cavalos de fogo, né? Como houve para Enoque. Há também um arrebatamento para a noiva gentílica, né? E há a vinda de Mashiach Yoshua, lá em Mateus 24, aquilo é para Israel. Eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. 70 semanas de Daniel. Resta 3 anos e meio ainda para Israel. Onde as duas testemunhas, Moisés, Moshe e Elias, irá pregar para os 144 mil, mas por hora ainda estamos no tempo dos gentios. O arrebatamento é para os gentios. Porque a carta aos Tessalonicenses é para os gregos, a Grécia, a Europa, o Ocidente é para os gentios. Porém, Mateus 24 é para os Aldim, Rudim, judeus. Então tem que separar o arrebatamento para os gentios, está aqui em Tessalonicenses 1, capítulo 4, e a volta de Mashiach Yoshua para os judeus, conforme Zacarias 12, 13, 14, onde os judeus Aldins e Rudim verão a ferida no seu peito, né? Que feridas são essas no seu peito? Foi a ferida com que foi ferido na casa dos meus amigos, né? Paulo disse: se os judeus e Rudim, Aldim, soubessem quem era o Mashiach, o Senhor da Glória, nunca teria crucificado, né? Mas há um número de Israel que vai vê-lo. Vai vê-lo pisar no Monte das Oliveiras e rachar o Monte das Oliveiras no meio. Zacarias 14. Então ainda tem esse número, né? Mas há um arrebatamento. Como também pode acontecer dessas naves aí descer e vocês falam ser abduzidos, né? Contra a sua própria vontade, vocês serem puxados para dentro delas. Vocês que cometem escândalo, pecado, para serem jogados dentro da fornalha ardente. Então continua cometendo escândalo, todo tipo de depravação, pecado, imoralidade. Continua aí cortando cabelo, mulher usando batom, usando esmalte, usando maquiagem, usando short. Recusa o véu, em público, cobrir seu cabelo em público. Recusa a palavra de Deus, na hora você vai viajar de OVNI, objeto não identificado, mas vai te levar para a fornalha ardente, né? Porque no milênio, que será o reino do Pai Celestial aqui na Terra, não haverá morte,
não haverá inverno, não haverá enfermidade, não haverá pecado, Satanás estará preso por 1000 anos. Também lá não haverá escândalo, né? Nem praticantes de iniquidade. Né? Agora, Paulo fala em 2 Tessalonicenses que tem aquele que detém a manifestação do homem ímpio, do homem da iniquidade, né? Do antimachia, que está chegando. Né? Vocês aí de Tessalônica sabem o que o detém. Ele será manifestado após ser retirado aquele que o detém. Agora, quando você lê em Romanos, o Evangelho é chamado aquele. Né? O Evangelho, as boas novas, a pregação do Machia e Yehoshua é chamado aquele. Quando você crê na pregação, a pregação é a palavra, a pregação da palavra. A palavra é um ser, é aquele. Então tem uma hora que não haverá mais pregação na terra, né? A última pregação está aqui, né? Mostrando o que se passa na humanidade, os acontecimentos. A última pregação está aqui. Mostrou aí, em 7 dias eu preguei, cada dia um trovão, né? Sem ter nenhum seguidor e nenhum discípulo, sem ter quem cresce, né? Mesmo assim foram pregados os 7 trovões, os quais são as revelações contidas nos 7 selos de William Branham. Se você viu aquelas pregações, eu saltei do parágrafo 261 até o 374 do 7º selo, que Mombrana cortou no hotel. Eu não expliquei, eu saltei em obediência o que o Mombrana mandou fazer lá no hotel. Não quero que essa parte saia nessa mensagem do 7º selo, né? E hoje é dia 31 de dezembro de 2024, é o último dia do ano 2024. A partir de amanhã já é o novo ano, o ano 2025. E alguém poderia perguntar, e o que espera a humanidade no ano 2025, né? Bem, eu tenho procurado pregar as Escrituras, pregar o Evangelho de Shaul, de Paulo. Tem aí 590 pontos, né? Do Evangelho de Paulo para retornar, mas vai aumentar ainda muito, né? Estou ali em Romanos, para entrar em Romanos 2, né? Nessa listagem, né? Mas eu acredito também nos astros. Eu não acredito em astrologia. Tem a astronomia, astrônomo, né? Que é diferente de astrólogo, que é diferente dos que se envolvem com numerologia, astrologia, né? Com tarô, com cartas, com leitura de horóscopo de signos, né? Isso aí eu não creio nisso, eu não gosto nem de ver isso aí. Mas Jó, no capítulo 38, fala das constelações do zodíaco, né? As 12 constelações. E agora, no último dia 19 de novembro, o planeta Plutão, ele se moveu para Aquários, né? Ele está em Aquários desde o dia 19 de novembro, né? A última vez que o planeta Plutão foi para Aquários foi em 1778 até 1998. Durante 20 anos, nessa data aqui, de 1778 a 1798, Plutão estava na casa de Aquário, né? Ele vai agora no dia, já está lá em Aquários, né? Saiu de Capricórnio, foi para Aquário no dia 19 de novembro de 2024. Então ele vai ficar lá até 2043, ou seja, praticamente mais 20 anos, né? E isso diz muito, porque
as constelações é uma Bíblia, né? É uma Bíblia. O zodíaco é uma Bíblia nos céus, que o homem não mexe, não pode mexer no planeta, né? Por exemplo, quando Plutão foi para Aquários em 1778 a 1798, houve a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Haitiana, a monarquia caiu na França, a burguesia passou a dominar e a guilhotina foi usada, cabeças rolaram, até de monarcas, né, na França. Então Plutão, que é regido aí por Saturno, está em Aquário, significa que vai haver mudança. Mudança, vai haver caos, vai haver mudança, vai haver transformação, pode haver violência, né, na Terra, né? É isso que o Plutão em Aquários está a dizer, o caos está vindo. Então, para haver mudança, transformação, como houve na Revolução Francesa, teve que se instalar o caos. Então, o caos está vindo sobre a Terra, a destruição está vindo sobre a Terra porque Plutão está na casa de Aquário. E quem falou isso foi a revista New York Post, né, dos Estados Unidos. Não é nem uma revista que mexe com astronomia, astros, né, mas ela divulgou isso e é fato, né? Claro que isso já mobilizou todos os astrólogos a fazer previsões, né? Mas eu prego Bíblia. O que eu prego é Bíblia, é Escritura, né? Estamos esperando, aguardando o fim de todas as coisas, o fim dos tempos, né? O fim do mundo, né, que está chegando. E não se deve esperar outra coisa desse governo novo americano que está chegando, o Trump, né? Ontem mesmo, por abuso sexual, ele foi condenado a pagar 30 milhões seria de reais, ou não sei se é 5 milhões de dólares, por abuso sexual a uma mulher, né? Então, é um presidente condenado, né, por muitos crimes e vai dirigir os Estados Unidos. E eu tive um sonho lá no dia 4 de novembro, antes da eleição. Ele estava com um vaso branco que não tinha fundo e não tinha tampa, perturbado. Eu fui pedir para remover ele, tirar ele, né, no sonho, é claro. Aí, ao invés do vaso branco na mão dele, aquela perturbação, aquilo virou uma espada, né? Simplesmente virou uma espada. Vamos ver, né? Trump está vindo aí, e Plutão está na casa de Aquário, né? A era de Aquário está chegando. Ela vai demorar 20 anos para vir, né? Porque já saiu de Peixes, mas há essa transição de 20 anos. Mas o Plutão não esperou. Então se fala o quê? De nova ordem internacional, mundial. Se fala de destruição, o caos, né? Algo está vindo, né? Algo está vindo para o mundo, né? Mudanças drásticas, o caos será instalado e mudanças drásticas vão acontecer na Terra, né? É isso que Plutão na casa de Aquário quer dizer, né? E é Saturno que influencia tudo, né? Simplesmente é Saturno que influencia tudo, aquele planeta com seus anéis, né? E o mundo está com medo, porque o dinheiro físico vai desaparecer e a IA, o controle da IA é o medo da humanidade, né? As máquinas estão vindo, né? Como houve uma Revolução Francesa, haverá uma revolução no mundo, isso é certo, né? Tá todo mundo aí com medo de ser chipado, né? De ser chipado com um chip, né? Mas isso é certo, a Bíblia diz, eu preguei aqui, não querendo ser melhor do que o William Branham, que disse que a segunda besta é os Estados Unidos, né? Do capítulo 13, a partir do versículo 11. E eu disse que a segunda besta é um homem, é um indivíduo que vai aparecer na humanidade e vai fazer maravilhas, milagres e grandes sinais, ao ponto que ele vai fazer fogo cair do céu,
à vista, diante dos olhares de toda a humanidade, e ele vai engolir tudo aí, ó. O falso profeta vai engolir tudo. Ele vai engolir tudo, todos esses milagreiros de hoje aí, ó, Benihim, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.S. Soares, Agenor Duque, todos esses milagreiros aí vão se reduzir a nada. Todas essas igrejas que produzem milagre, Deus e amor, Sara Nossa Terra, Renascer, Universal, Luz para os Povos, Internacional, Renovação Carismática da Igreja Católica, todas essas igrejas milagreiras vão ser, juntamente com os homens milagreiros, que oram por milagres, fazem invocações de milagres, vão ser reduzidos a nada. Vão ser reduzidos a zero quando se levantar a segunda besta. Esse indivíduo que vai fazer fogo cair do céu. Vai seduzir a humanidade com milagres, prodígios, sinais, maravilhas. O mundo vai parar. E a Bíblia que diz que essa segunda besta vai operar, trabalhar para a primeira besta. Vai marcar todo mundo, né? Com a marca da besta, com o sinal da besta ou o número da besta, a ponto que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Lê Apocalipse 13. Todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo será seduzido, será enganado por essa segunda besta que vai trabalhar para a primeira besta. Eu já disse aqui que a primeira besta vem do Oriente Médio, né? A segunda também vem do Oriente Médio. E mesmo o dragão, que vai dar o seu trono para a primeira besta, o trono do dragão está na Turquia, em Pérgamo. Ele disse aqui que o Erdogan dá 666, né? E ele está tentando trazer, não sei se vai trazer ou não, o Império do Islã Otomano. E o quarto cavalo do Apocalipse que falta vir, não falta vir um cavalo branco, nem vermelho, nem preto. Só falta vir mais um cavalo. É o esverdeado. Isso é o Islã. Será um islamita, né, da religião do Islã. E os três, a trindade, o dragão, a besta e o falso profeta, esse indivíduo que vai operar maravilhas, sinais, prodígios. Aí as igrejas vão tudo se submeter a ele, porque ninguém vai poder comprar ou vender sem adorar a besta, adorar a imagem da besta, sem receber a marca, o sinal ou o número da besta. Vem vindo aí um falso profeta. A ele vai ser autorizado a fazer grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios, grandes maravilhas, até fogo. Isso o Edir Macedo não tem capacidade de fazer. Nem o Valdemiro, nem o R.S. Soares, nem o Agenor Duque, nem o Benihim. Mas esse que vem vai poder fazer fogo cair do céu à vista dos homens e vai enganar toda a humanidade. Vocês não buscam milagres, milagreiros, pois o homem dos milagres, milagres de Satanás, prodígios de Satanás, sinais de Satanás, está chegando o falso profeta. Esses aí são só profetinhas falsos. Esses apóstolos, esses profetas de igreja, esses líderes de igreja, isso aí são profetinhas falsos, mas o grande falso profeta está vindo. Toda essa palhaçada de igreja vai reduzir tudo no controle do falso profeta. Apocalipse 13, que vai trabalhar para a primeira besta, que tem 10 chifres, 7 cabeças, parece uma pantera, tem pés de urso, mandíbula e boca de leão, a qual o dragão, o diabo, lá na Turquia, em Pérgamo, dará seu trono, seu poder e sua autoridade. E então tem que aparecer essa segunda besta. Está chegando a hora desse indivíduo.
Não é o país dos Estados Unidos, mas é um homem. É um grande sedutor, o maior sedutor que a Terra poderia ver, está vindo. Está vindo para o controle total. Os astrônomos, não é astrologia, é os astrônomos, os físicos não dizem que Plutão foi para a casa de Aquário, que há 20 anos de transição, 21 anos, 20 anos de transição da era de peixe para Aquário, já estamos nessa transição, as coisas já começaram a mudar. Veja a Síria, vizinho a Israel, as coisas já começaram a mudar no mundo. A transição está aqui, o caos virá, a revolução virá, será pior do que a Revolução Francesa. Será pior do que a Revolução Francesa. A revolução está chegando. Plutão está na casa de Aquários. Significa revolução, mudança. E que situação estamos a viver hoje, né? Eu acho que é Atos 17. A Bíblia diz que quando o povo lá de Beré escutou Shaul, o apóstolo Paulo, pregar, eles examinaram com as escrituras e viram que encaixava, enquadrava, harmonizava e acreditaram na pregação de Shaul, de Paulo, né? Mas hoje, né? Hoje está complicado. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, a melhor tradução que existe, né? Porque no rodapé de Matitial, Mateus capítulo 1, 21, nos dá aqui o nome Yehoshua em hebraico, né? Yehoshua é o nome que salva. Já podemos voltar ao nome que salva. Mas se você for depender da Bíblia, examinar a Bíblia e pela Bíblia, está complicado, porque as traduções nem chegam perto do original. Ainda bem que na Bíblia de Jerusalém me dá esse presente, né? A letra F, o rodapé, o nome Yehoshua. Mas toda ela está o nome de Jesus, que é romano, latim, que significa suíno, né? Porco, né? No romano, no latim, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que não dá para ser um bereano hoje por tradução da Bíblia, né? Deus vai ter que fazer alguma coisa, o Criador. É claro, vai ter que ser pela revelação, né? Pela revelação, porque alguém deve estar aqui pregando hoje, né? Deve haver um mensageiro pregando aqui hoje para fazer voltar a palavra original. E tem que ser uma pregação diferente da que o irmão Brana pregou do ano de 1933 a 65, porque o irmão Brana disse que viria um novo dia, uma nova mensagem. E também a Bíblia diz aqui, isso aqui podemos garantir, né? Que à meia-noite a porta fecha, né? Às vezes por dentro entram dentro da festa das bodas do casamento à meia-noite. E não há dúvida que nós estamos nesta hora da meia-noite, né? Agora, eu ouço as pessoas dizer que Paulo é o fundador da igreja de Roma, né? Os católicos não gostam de ouvir isso, dos protestantes. Protestantes pregam, Paulo fundou a igreja de Roma, enquanto que católicos pregam que quem fundou a igreja de Roma foi Pedro. Mas nem foi Kefas, Pedro, e nem Shaul, Paulo, os fundadores da igreja de Roma, né? Naquele tempo lá não era chamado de igreja, era Querrilá, comunidade, né? O Kenessian, congregação. Em Romanos 16, Paulo diz que os apóstolos Andrônicos e Júnias foram os fundadores da Querrilá, da comunidade da Kenessian, da congregação em Roma. Então não é nem Paulo, como diz os protestantes, e nem Pedro, Kefas, como diz os católicos. Vamos pela Bíblia, leia Romanos 16, antes de Shaul, de Paulo, pregar em Roma, Paulo disse que os seus parentes foram apóstolos antes dele, né? Os quais é Andrônicos e Júnias, né? E quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, da primeira Queilá, comunidade lá, de irmãos Irudim, lá, Atos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o capítulo 10, quando Kefas, Pedro, vai lá em Cesareia, lá, e Cornélio lá é batizado, o primeiro gentil a entrar. Então temos 10 capítulos onde o Criador
está tratando com discípulos, irmãos e irmãs, Aldins e Rudins, só de Jerusalém e Samaria, né? Cornélio é o primeiro a entrar. Depois, em Atos 13, Paulo vai pelo Chipre, pelas nações, pregando o evangelho da glória de Deus que o Criador confiou a Paulo, né? O evangelho da incircuncisão para os gentios. Enquanto Kéfas e os outros 11 apóstolos foi confiado o evangelho da circuncisão. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essa Keilah aí, de Atos 1 a 10, até Cornélio, menos de 120 lá no cenáculo, Atos 1, o Roach HaKodesh, do Espírito de Deus, descendo sobre esses menos de 120 irmãos, 3.000 conversões em Atos 3, depois subiu para 5.000 irmãos, lá em Atos 5, né? Então, era uma congregação, comunidade, Kenessiã, em hebraico, sobre esta pedra levantarei, edificarei minha Kenessiã, minha Keilah. Isso aí não tem nada a ver com a igreja romana, com o cristianismo. Leia o capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42, e veja o que tem a ver essa Keilah, Kenessiã, comunidade e congregação, composta de judeus, samaritanos, com a igreja de hoje, com o cristianismo, seja ele romano, protestante, pentecostal, deuteropentecostal e neopentecostal. As igrejas estão desmoronando. Não veio a bola de neve aí? Depois da morte do apóstolo Rena, isso é nome de igreja, bola de neve, igreja para motoqueiro tatuado. A quem defende o Malafaia, Sila Malafaia defende, está lá profetizando que ela não vai cair. As igrejas já estão caídas, a Assembleia de Deus está caída, gente. Não viu essa semana o presidente aí do campo do Seta tomando o microfone e dando um empurrão no peito lá de um pastor, brigando durante o culto? As igrejas estão caídas. O problema das igrejas é que elas são empresas. Quando o dirigente morre, igual o Davi Miranda da IPDA da Deus e Amor, que morreu, e no seu legado ele não deixou nenhum substituto, e a Igreja Deus e Amor tem mais de 1 milhão de seguidores no Brasil, 21 mil templos. Veja aí, a briga pela herança. Mesmo Davi Miranda dizia que quando ele morresse, a Igreja Deus e Amor ia desmoronar se deixasse entrar a televisão, a política e o divórcio. E já não entrou. Embora ela é do movimento deuteropentecostal, da segunda onda. A primeira onda é o pentecostalismo. Belém do Pará, Assembleia de Deus, CCB, Igreja do Véu, 1910, deuteropentecostal, segunda onda, 1950, junto com a Casa da Bênção, Brasil para Cristo. A terceira onda foi os neopentecostal desde a década de 70 a 80. Universal, mundial, internacional, renascer, na nossa terra. A última coisa que a gente está vendo é no Rio de Janeiro, aí, os narco-pentecostais, né? Nas favelas do Rio de Janeiro, mas nem o pentecostalismo, que veio da Rua Azusa, com William Seymour, a quem uma mulher chamou de mensageiro. Chegou no Brasil em 1910. Nem o deuteropentecostalismo na década de 50, Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, Manel de Melo, Davi Miranda, nem o neopentecostalismo, com Sinomar, Luz para os Povos, Bispo Rodovalho, Sara Nossa Terra, Esteve Hernandes, Renascer, Ed Macedo Universal, E.E. Soares Internacional, Valdemiro, que saiu da Universal, né? Com a Igreja Mundial. Isso aí não produziu nenhuma Keilah ou Kenessiã, comunidade tipo a de Atos 2, congregação tipo a de Atos 2. Nós estamos vendo briga. Está desmoronando. As igrejas, como elas não são de Deus, elas estão se autodestruindo, estão se fragmentando, estão desmoronando-se, estão destruindo dentro delas mesmas, porque o Criador, Deus, não está nessa briga, nessa política religiosa de igreja. Eu estou pedindo para vocês, pelo menos dá para ser bereano aí, ler Atos 2, 42, lá diz que havia comunhão fraterna, aquela Keilah, Kenessiã lá, congregação, comunidade. Eles estavam na fração do pão e das orações.
apossou-se um temor de todos ali, em Atos 2, Atos 3, né? Os apóstolos faziam numerosos prodígios, pelas mãos dos apóstolos acontecia, né? Então, nem Constantino, que no ano 325 pegou lá já uma construção de um templo pagão para enganar os cristãos, levantou em cima dessa construção a igreja de Santa Sofia, botou a cruz em cima e conseguiu trazer para o seu reino, para o seu império, todos os cristãos verdadeiros e falsos, e com isso o Império Romano ainda durou muito tempo, né? Com esse engodo de Constantino, mas Constantino não conseguiu reviver, trazer de volta aquele lá, a Kenesia, a congregação, a comunidade de Atos 2. Na verdade, Constantino criou uma religião, que é a mesma religião pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, católica e protestante. E se católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, e eu vou incluir aqui os tabernáculos, os ismos, mormons, adventistas, não adianta, o pai de vocês é Constantino. Se Constantino é o pai das religiões, é o pai do cristianismo, então o cristianismo, as igrejas têm que desmoronar-se. Começando pela liderança, como nós estamos vendo aí, ó, é só escândalo, é só pecado dentro das igrejas, só briga por herança, dinheiro. É muito dinheiro, é muita riqueza, é muita podridão dentro das igrejas. Isso aí é obra do imperador Constantino. As igrejas são obra de Constantino, não tem nada a ver com Atos capítulo 2, leia lá, 3.000 pessoas, 12 apóstolos dirigia, subiu para 5.000, as chaves do reino dos céus estavam com Kefas, com Pedro, mas não havia divisão, briga entre Pedro, Kefas e Jacó, Tiago, não havia briga entre Pedro, Kefas, Jacó, Tiago e João. Eles não brigavam por coisas políticas, materiais, religiosas, esses 12 apóstolos. Joshua disse em Matitial 19:28, vocês vão sentar sobre 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Então, esses homens, eles diziam, não tem ouro e não tem prata, riqueza material. Eles eram como o mestre Joshua. Pássaros têm ninhos, raposas têm corvis, e eu não tenho lugar para descansar a minha cabeça. Essa comunidade que lá, a congregação Kenesia de Atos, do capítulo 1 ao 10 é a obra do Mashiach. Ao ponto que Karl Marx tentou criar o comunismo baseado naquele lá e na Kenesia, congregação e comunidade de Atos 2, porque lá diz que todos estavam unânimes. Partia o pão de casa em casa, tomava alimento com alegria, estavam assíduos no templo. Ainda havia o segundo templo, né, que vai ser destruído, foi destruído no ano 70. Eles reuniam lá, oravam, né, nas horas estabelecidas lá pela Torá. Ele seguia tanto a Torá como o evangelho do Mashiach, a pregação do Mashiach. E todos reuniam-se e punham tudo em comum. Então ninguém era dono de nada. Claro, cada um tinha sua esposa, sua família, mas roupa, comida, bens, fazenda, terreno, eles não olhavam para isso não estava em primeiro lugar. Eles não eram materialistas. E veja, por anos, esta comunidade, congregação existiu lá em Atos sem se dividir. Como hoje vemos nas ruas 50, 70 igrejas divididas. Uma brigando pelo dízimo. E brigando pelo dízimo, brigando por dinheiro, brigando por partido político, brigando para fazer o pastor, deputado, prefeito, governador da cidade, vereador da cidade, senador da cidade. É a briga de hoje. Não vê que o que eu estou pregando é a verdade, não tem nada a ver. Aquele lá, a comunidade. Sobre essa pedra, Matitial 16, levantarei, edificarei minha aquele lá. Com as igrejas têm a ver com Constantino. Constantino era político.
As igrejas hoje estão se desfacelando, desmoronando, se autodestruindo. É pastor brigando, se matando, é adultério, é prostituição, é escândalo porque é obra do cristianismo. O cristianismo não é de Deus. Cristo é grego, Jesus é romano. Mashiach, Yoshua não tem nada a ver com Cristo, cristianismo. Mashiach, Yoshua, hebreu, hebraico. Palavra hebraico, Atos dos Apóstolos 26:14, não tem nada a ver com Jesus. Não dá para aceitar isso? Vendiam suas propriedades. Não vemos nenhuma igreja fazendo isso. Vendiam seus bens, dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. E eles tinham simplicidade de coração. Estou citando a Bíblia. Você não quer ser um bereano? Pelo menos esses textos da Bíblia aí de Atos 2 está certo. Compara Atos 2 com a Assembleia de Deus, com a Renascer, com a Universal, com a Mundial, com a Sara Nossa Terra, com a Luz para os Povos, com a Plenitude do Trono, com a Internacional, com a Deus e Amor. Compara, vendiam suas propriedades. Essas igrejas estão brigando por herança, por bens. Vendiam seus bens, dividia entre todos, segundo a necessidade de todos. Ninguém tinha necessidade. E diz a Bíblia que era todos de simplicidade de coração, louvando a Deus, e estavam na simpatia de todo o povo lá, porque todo o povo, embora não quisesse seguir Mashiach Yoshua, aquele povo de Israel que crucificou Mashiach Yoshua, não quiseram seguir a doutrina, a sã doutrina, mas admiravam, caíram na simpatia do povo. Hoje virou esculhambação, os crentes, os evangélicos, os protestantes, católicos, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais estão cheios de falsos profetas, falsas profetias. Olha o ridículo. Essa pastora Regiane profetizou que dia 27, 28, 29 e 30 de dezembro, São Paulo ia gemer. Como não aconteceu a profecia dela, agora todo mundo está colocando vídeo, ridicularizando, ficou vulgar. É vulgaridade, está podre as igrejas. A única coisa que as igrejas produzem é conteúdo que não passa de aberração e escândalo para esses influencers digitais. Eles têm muito conteúdo para colocar no Quai, no TikTok, no Facebook, no YouTube, de escândalo, de podridão, de mentira, de falsas profecias de igrejas. É o fim. Estamos vivendo no fim. E o que vem aí, as igrejas nem imaginam. A morte está chegando. O quarto cavaleiro, o Sheol, o acompanha. Ele vai montar num cavalo esverdeado. É o Islã. E vai matar 2 bilhões de seres humanos na terra, diz a Bíblia. 1/4 morrerá com a espada, com pestes e as feras da terra. O falso profeta está chegando. Porque islamismo, catolicismo, cristianismo, protestante, que é a mesma coisa da sua mãe católica. Cristianismo, pentecostal, deuteropentecostal, é tudo 6 por meia dúzia. Farinha do mesmo saco, então tudo vai para a marca da besta, tudo vai ser devorado, engolido pelo falso profeta. Todos esses milagres, sinais de mentira dentro das igrejas não há de se comparar com o falso profeta de Apocalipse 13, versículo 11. Essa besta com 2 chifres, parecendo um cordeirinho, vai chegar e fazer o que as igrejas mais buscam, o que os apóstolos e profetas de igreja mais querem produzir sinais, milagres, pois a segunda besta está chegando, o controle total está chegando, as igrejas estão na bancarrota, elas estão falindo, morrendo por dentro, porque não tem Deus aí em liderança de igreja, em presidente de igreja. Veja a igreja quadrangular, a situação do líder presidente. Tá tudo caindo na bruxaria,
na frente sair, porque não é o Criador aí dentro. Não tem nada a ver com aquele lá de Atos 2. Com aquele nesse ano de Atos 2. Mas você quer continuar dentro das igrejas? Continue. O fim está chegando. Olha aqui o Criador Jeová. E seu filho Yahushua Mashiach abençoe essa pregação nesta hora no coração dos filhos e filhas do Criador. Amém.